Boa tarde, pessoal. O conteúdo da aula de hoje será elemento do texto narrativo. Então, para a gente primeiro ver os elementos do texto narrativo, primeiro eu quero fazer uma apresentação, sobre o que é a narração. Narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço, à medida que o tempo passa. O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagem, tempo, espaço e conflito. Então, narração são aqueles textos que contam alguma coisa, que contam uma história, E aí, existem vários exemplos de texto narrativo, Sempre que alguém está contando uma história, está contando algo, é uma narração, Então, um exemplo de texto narrativo, a gente tem aqui, a lenda, o romance, o conto, história em quadrinho, piada, crônica, fábula, conto de fada. Então, para que o texto narrativo ele seja de fato um texto narrativo, é preciso que exista a presença dos elementos da narração. Sem esses elementos da narração, fica impossível o texto se tornar narrativo. Então tem que ter esses elementos. E quais são esses elementos? O primeiro elemento é o enredo. É o tema ou assunto da história. Então toda a história que a gente vai contar sobre alguma coisa, Ou sobre um fato, ou sobre uma coisa que aconteceu. Então se vai contar algo para alguém, ou vai escrever, vai querer contar alguma coisa, tem que ter um assunto. Então, esse é o enredo. O narrador é quem conta o texto. O narrativo é a voz do texto. Então, quem conta, a pessoa que, dentro daquele texto aí que tá sendo contado, existe aquela voz do narrador, a pessoa que está contando o texto para o leitor. Esse é o narrador. E quem são os personagens? Os personagens são as pessoas que fazem parte da história. Então, não existe história sem personagem, porque é o personagem quem faz a história se movimentar. É quem faz as coisas acontecer, as ações acontecer dentro da história. E os personagens, você pega uma novela está cheia de personagens, Cada pessoa daquela que está trabalhando naquela novela é um personagem. Um filme tem personagem, E o personagem não necessariamente precisa ser uma pessoa. Você pega, por exemplo, o desenho do Bob Esponja. Quem é o personagem do desenho Bob Esponja? Uma esponja que fala. Não é pessoa, mas é um personagem. Então, personagens são aquela aquele elemento, do texto narrativo que ajuda a desenvolver o enredo da história, E aí existem os personagens principais e os personagens secundários. Um outro elemento narrativo é o tempo. Toda narração tem um tempo que determina o período em que a história se passa. Então não existe uma história sem tempo. Esse tempo pode ser um tempo passado, um tempo presente, um tempo futuro. Então toda narração está presa dentro de um tempo. Não existe uma narrativa atemporal, sem tempo. Toda narrativa tem seu tempo. E o tempo da narração está bem presente no próprio texto, certo? E o espaço? O espaço é o local onde a história se desenvolve. Então não existe, você vai contar uma história sem fora de um local. A história está presa a um local. Esse local pode ser, existem vários locais, milhares de locais que você pode contar a história. No céu, embaixo da terra, no fundo do mar, num hospital, numa escola, no seu quarto, na sua casa, na rua, numa pracinha, num cinema, num shopping, numa praia, numa floresta, Então, local é aquele espaço onde a história se desenvolve, onde os personagens vão agir para que o enredo aconteça, certo? E eu trouxe para vocês aqui só um exemplo. Vamos pegar o conto de Branca de Neve. Então, quais são os personagens do conto de Branca de Neve? Os personagens é Branca de Neve, os Sete Anões, a bruxa, o príncipe. São eles quem a história gira em torno dele, Qual é o espaço? O espaço do conto de Branca de Neve, a maior parte da história se passa numa floresta, Na casa dos anões, são os espaços. O tempo é o tempo do era uma vez. Aquele era uma vez é um tempo bem antigo, A marcação do tempo de Branca de Neve era uma vez. Não foi contada ontem, nem hoje, nem amanhã. Era uma vez é o conto, é o tempo marcado dos contos de fada, Era uma vez. Qual o enredo? O enredo é justamente a história de uma bruxa que